Geralmente a conta tá misturada, né? Pessoa física e jurídica. Quando você tem sócio é mais treta, né? O que acontece? Quando você tem sócio, vocês vão ter que dar um jeito de tirar o mesmo valor para os dois. Mas quando é dono ou dona sozinha, ou é o casal que é dono da empresa, aí, velho, geralmente o clássico é tudo junto e misturado. Paga cartão de crédito dos dois lá, compra coisa da empresa no cartão de crédito pessoal e vira uma bola de neve, tá? Então, dessa forma, é muito mais difícil ter controle do salário. Por quê? Porque é como se você tivesse uma fonte infinita de recurso, né? Não, eu vou lá, tiro... esse mês eu gastei um pouco mais no cartão de crédito, porque foi final de ano, dezembrão agora, né? Deu uma extravasada aí, então eu vou pegar aqui R$1.000 a mais, daí você só vai pagar uma fatura com R$1.000 a mais. Só que daí entra o BO, porque daí você não sabe qual é o seu salário. Dessa forma, sem perceber, todo mês você está metendo a mão no caixa da empresa. Fala incansável, seja muito bem-vindo ao AfaCast, nosso PlayPlay, de novo nome agora, número 36. E cara, se você é empresário de comunicação visual e está aqui nos assistindo, eu tenho certeza que em algum momento um funcionário teu, ele já veio te pedir um aumento, deu uma choradinha assim, cara, um benefício, um vale a mais nesse mês. E a gente sabe que é difícil dar um aumento, cara. E aqui hoje eu convidei o Judá Adonai, que ele é empresário, aqui o CEO da Afacom, ele é conselheiro consultivo da Feira Futuriprint, ele é embaixador digital da feira também, consultor de empresas de comunicação visual, ele que tem o topete mais famoso da comunicação visual. E só para não deixar passar batido aqui, eu sou o Henrique. E cara, o Judá hoje, ele vai estar falando isso, como que você pode fazer para aumentar o teu salário, o salário do dono, que é uma questão aí que é pouco conversada no nosso mercado. Então. Na verdade, eu acho que é uma das coisas mais cabulosas que a gente nunca recebe um aumento, né? A gente se dá o aumento, mas de formas completamente, às vezes erradas, né? Às vezes erradas. Na maioria das vezes a gente dá o nosso salário, já é dado da forma errada e o aumento ele vem geralmente por uma consequência de algo que aconteceu na vida pessoal, que você vai lá e bota a mão. Talvez parece um movimento de roubo, mas é praticamente isso. A gente está metendo a mão no caixa da empresa. E, cara, infelizmente ou felizmente eu estou falando isso para você porque é exatamente o que eu fazia na empresa. Era uma forma de... eu tinha um problema com meu filho. Opa, aonde que eu tenho dinheiro? Tenho lá. Não tinha numa reserva minha, não tinha na minha conta, não tinha dinheiro guardado. Era a empresa que era a minha fonte de renda única. Então, eu sempre ia lá e pegava de lá. Mas sim, nós vamos falar para você formas de aumentar. E assim, para poder falar para vocês assim, não é sobre o Judá que vende curso e daí do nada aumentou a fonte de renda, né? Porque além de ter a Afacom, eu tenho a Insight, que é uma empresa que vende comunicação visual, que hoje não é 100% do meu foco, muito pelo contrário, o meu menor foco está lá, até porque para eu poder ter 100% do foco na Insight, eu não poderia estar aqui com vocês, né? Porque sempre existe uma jornada do quê? A sua empresa, quando ela começa, você é um faz tudo, você faz de tudo na empresa, então, cara, se você não tiver ali, o negócio não funciona. Passa por uma segunda fase, que é a fase de adolescência, onde você tem a empresa, ela está dependendo totalmente de você, mas você não tem que fazer de tudo, até que chega um momento que ela não depende mais 100% de você, mas ela sempre vai depender, que você seja o comercial, que você seja o estratégico, que você esteja desenvolvendo o mercado, fazendo network, atendendo alguns clientes que não vão querer ser atendidos por outra pessoa, então não tem como você ter a empresa de comunicação visual, ela não é um modelo de negócio onde ela consegue ter um dono ou que não seja um operador daquele negócio. Para que isso aconteça, você tem que estar faturando alguns milhões por ano, quiçá mais de 1 milhão por mês, para você poder ter equipe que faça isso para ti, ter executivos, mas não é um cenário comum, isso representa menos de 1% do nosso mercado. Então, quando eu estou falando para você que a maior parte das pessoas não param para olhar para o seu salário como donos de empresa, e até o primeiro ponto, eu acho, Henrique, para a gente trocar ideia aqui, é essa diferença, né? Em que é salário do dono de fato, né? Porque eu, particularmente, a minha forma de tirar salário até 3 anos atrás era realmente quando tinha um problema pessoal, eu pegava dinheiro da empresa, entendeu? E uma coisa é você ter um problema pessoal e pegar o dinheiro da empresa quando a empresa você é sozinho nela. Outra coisa é quando você já tem um sócio, por exemplo, né? E a treta é grande, né? Cara, na verdade, até essa foi a parte mais engraçada. Hoje eu olho para trás e acho engraçado, né? O meu salário era assim, né? Eu tinha 2 sócios, né? Que era o Denis e o Val. No começo era só eu e o Denis, que é meu irmão. Aí a gente, quanto você vai tirar? 2.000, beleza. Aí os dois tirando 2.000. Daí eu fui lá, tive um filho. Preciso tirar 2.500 agora. Aí eu tiro 2.500,
2.500, ele também tira 2.500. Ah, cara, seguinte, deu uma treta aqui no meu carro, vou ter que trocar de carro, vou ter que comprar outro, vai para 3.000 minha retirada. E você, 3.000. Aí o Denis casou. Puta, cara, preciso pagar o casamento esse mês, vou precisar tirar mais. Eu tiro também. Então a gente ia junto, crescendo o nosso custo de vida, mas, cara, isso era de forma bem desorganizada e hoje a gente faz diferente. Mas eu quero compartilhar com a galera aqui, você que é empresário, se você hoje tem projeto de vida ou tá pensando em, sei lá, velho, tira férias, viajar, pagar uma dívida, né? Fazer um investimento, reformar uma casa, comprar a casa própria, pagar aluguel um pouquinho mais caro, mudando para uma casa melhor, né? Você, sei lá, às vezes você quer comprar um celular, mano, top para você, ou quer dar um presente bom para tua esposa ou para o teu marido. Cara, o que eu quero dizer para você é que aumentar a sua fonte de renda não é o que o Judá fez. E sim o que vários empresários no Brasil hoje têm feito, não são muitos ainda, até porque é algo que, esse conteúdo que a gente vai passar aqui hoje, ele tem sido pouco falado ainda, porque é uma novidade no mercado, novo, né? É novo na real, né, gente? Não tinha ninguém antes que falava o que a gente vai falar hoje aqui e contar para vocês. Então esse é o ponto que a gente vai trazer, exatamente isso, de você aumentar o seu salário, não necessariamente se tornando um vendedor de curso. E tem gente que... Porque sabe que eu sou chamado de vendedor de curso por muita gente, claro, né? Claro. Aparece os anúncios lá perseguindo o pessoal. Queria ver se os caras tivessem, se fosse meu concorrente. Hotmart arrasta pra cima. É, se o cara fosse meu concorrente. Tipo, hoje eu tivesse na cidade dele, hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro. Imagina hoje eu na cidade dele concorrendo com ele. Com o conhecimento que eu tenho, sendo que hoje ele pode ter acesso a todo esse conteúdo, ele pode ter acesso à tabela de produto que eu uso, ele pode ter acesso às táticas de venda, porque eu ensino tudo isso aqui, né, velho? Essa é a verdade. Se o cara hoje pegar e falar assim, Judá, eu tô começando agora, eu quero organizar minha empresa, eu tô começando agora a organizar minha empresa. O que eu faço? Minha dica, sabe o que é? Maratona o AfaCast. Esse é o negócio. Vai lá desde o primeiro episódio, onde eu conto de onde eu vim, e maratona isso daqui, que é uma faculdade praticamente aí, de tudo que eu já estudei, investi para poder trazer desse conteúdo. São quase 30 horas de conteúdo, né? Ah, tem mais, né? Um curso né? completo. O AfaCast tem mais de 30 horas. Um curso completo. E você estava comentando de como você fazia com seu irmão, cara, de, precisou, vamos pegar mais. Existe muito essa confusão até do que é o salário e o que é a distribuição de lucro, né? Porque tem muita empresa que praticamente o dono nem tem o salário, né? Vai sobrando e vai pegando a mais, vai sobrando e vai pegando a mais. Geralmente a conta tá misturada, né? Pessoa física e jurídica. Quando você tem sócio é mais treta, né? O que acontece? Quando você tem sócio, vocês vão ter que dar um jeito de tirar o mesmo valor pros dois. Mas quando é dono ou dona sozinha, ou é o casal que é dono da empresa, aí, velho, geralmente o clássico é tudo junto e misturado. Paga cartão de crédito dos dois lá, compra coisa da empresa no cartão de crédito pessoal e vira uma bola de neve, tá? Então, dessa forma, é muito mais difícil ter controle do salário. Por quê? Porque é como se você tivesse uma fonte infinita de recurso, né? Não, eu vou lá, tiro... esse mês eu gastei um pouco mais no cartão de crédito, porque foi final de ano, dezembro agora, né? Deu uma extravasada aí, então eu vou pegar aqui R$1.000 a mais, daí você só vai pagar uma fatura com R$1.000 a mais. Só que daí entra o BO, porque daí você não sabe qual é o seu salário. Dessa forma, sem perceber, todo mês você está metendo a mão no caixa da empresa. Entendeu? E você consegue explicar de forma simples e prática e rápida e efetiva? Simples e prática aí é o que facilita a vida do homem, Simples, prática, rápida e efetiva. Qual que é a diferença entre o salário do dono ali para o labor e a distribuição de lucro? Tá, vamos pensar o seguinte. Se eu demitir o Judá hoje aqui da AFA, quem que vai fazer meu trabalho? A gente vai abrir uma vaga do quê? De talvez um apresentador, né? Alguém para fazer os vídeos. A gente vai abrir a vaga para alguém como gerente geral ou diretor executivo, alguém que vai trabalhar gerenciando todos os indicadores, a visão da empresa. Também. Vai contratar algum gerente comercial e nessa somatória aí eu vou pagar um gerente comercial uns R$3.000 mais uma comissão. Eu vou pagar para um cara que vai fazer vídeo, provavelmente ele vai cobrar uma comissão, né? Vamos pensar na comunicação visual. O Judá hoje, vamos pensar o Judá lá na TK, há 1 ano e meio atrás, né? Há 1 ano e meio atrás eu era diretor administrativo de uma empresa faixa preta, que fatura mais de R$500 mil por mês, né? E quando eu estava na TK, eu tinha um cargo de diretor administrativo e comercial. Então eu cuidava do RH, financeiro e da parte de vendas. Então, quando eu estava lá, eu tinha um salário para o labore mais uma comissão, por exemplo, pelo comercial. Lá eu tinha um salário do dono. Aí eu tinha uma outra sócia que ela era diretora operacional. Então, ela cuidava de toda a parte produtiva, funcionários lá, a parte de processo de fabricação e etc. E tinha um outro sócio, que era o André, que ele era sócio
diretor-geral da empresa, ele era o CEO da empresa, a última palavra era dele, porém, ele atuava como orçamentista ali e dando suporte e fazia também o contato com os fornecedores, né? Então, dentro dessa cadeia que a gente tinha, cada um tem o seu salário. Então, qual que é a real diferença entre o salário do dono, que é o Prolabore, é a mesma coisa, salário e Prolabore é a mesma coisa. É assim, ó, quanto eu vou pagar para alguém fazer o que eu faço na empresa? Isso tem que ser teu salário. Então, hoje, por exemplo, o meu salário, na África eu tenho um salário fixo. Eu tenho um salário de 10 mil reais hoje. Então, assim, se eu fosse contratar outra pessoa para fazer o que eu faço, eu teria hoje esse budget de 10 mil reais. Entendeu? Se eu for contratar vamos dizer que eu sou dono de uma empresa, né, de comunicação visual que fatura 60 mil por mês. Eu vou ter um Prolabore. Ou seja, para gerir uma empresa, para vender, talvez eu tenha um salário, de uns 4.500 reais. E se eu contratar alguém no meu lugar, às vezes vai trabalhar por 4.500 reais. Obviamente, eu como dono, eu estou lá no contrato social, desculpa o termo, né, mas meu tá na reta. Se a empresa der boa, eu ganho dinheiro. Se ela der mal, eu vou ter que bancar esse prejuízo. Dessa forma, quando você está no contrato societário, você às vezes vai ter um salário por ser estratégico e às vezes o seu salário é o resultado que a empresa vai dar. Então vamos traduzir isso para a realidade do pequeno e médio empresário de comunicação visual e gráfica, né? O valor do meu Prolabore é aquilo que eu pagaria para outra pessoa fazer o que eu faço, tirando o fato de que essa pessoa não vai nunca fazer o estratégico como um dono. A não ser que daí é outra conversa que nem cabe na nossa realidade, que é CEO, ter um executivo, né? Tipo, que tem um quadro de membros, conselheiros, que é uma empresa que está lá na Bolsa de Valores, que daí daí é outra conversa. Mas vamos falar do papo real. Prolabore, salário do dono é a mesma coisa, ou seja, é o que você pagaria para outra pessoa fazer o que você faz. Mesmo que você, ajudar, mas eu faço um monte de coisa. Você faz um monte de coisa, mas esse um monte de coisa daria para você contratar pessoas, entendeu? Então, o caso da distribuição de lucro é que toda empresa, ela existe para pagar as contas, não, é para dar lucro, porque o que faz a empresa crescer, você só pode investir quando a tua empresa deu lucro, né, velho? Imagina o seguinte, eu paguei o salário dos meus funcionários, paguei o custo fixo, paguei fornecedor, matéria-prima, sobrou um dinheiro, é com esse dinheiro que eu vou comprar uma furadeira nova, é com esse dinheiro que eu vou depositar para depositar e fazer um caixa, é com esse dinheiro que sobrou que eu vou comprar uma Kombi, que eu vou comprar uma router. É com o lucro da minha empresa que eu vou distribuir e aumentar o patrimônio do dono. Ou seja, a partir do momento que a tua empresa está dando lucro, você vai programar uma retirada desse lucro. Até uma parada legal, eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente, mas se você hoje está com problema com o teu sócio, tua sócia, no casal mesmo que está gerindo a empresa aí, vocês estão tendo dificuldade de aumentar a renda e não sabe como separar o salário de vocês, já encaminhe esse vídeo para ajudar essa pessoa para entender de uma forma diferente. Eu não estou falando que a forma que você faz é errado, só quero que você ouça, eu vou te explicar. Compartilha isso com outra pessoa para você ajudar ela a pensar junto com você uma forma mais saudável para vocês organizarem a renda de vocês, tá? Então, a distribuição de lucro, Henrique, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar o resultado que a empresa dava e eu estabeleci um percentual para retirar da empresa. Então, quando eu tinha em vista a comunicação corporativa lá em 2013, 2014, eu não tinha distribuição de lucro. Eu metia o dinheiro na mão no caixa e era eu e meu sócio tendo um salário, mas quando precisava dinheiro, eu preciso de R$1.000, tá bom, tira 1.000 para cada um. Eu preciso de R$400, tira 400 para cada um. Era esse jeito que a gente fazia. Era uma distribuição de caixa, não era de lucro. Né? Sei lá, era distribuição tipo, um para mim, um para você, um para mim, para você, tipo assim. Aí, quando eu fui para Insight, eu era dono sozinho. Aí, o que eu fiz? Eu não tinha um salário. Eu tinha as contas misturadas. Não, na verdade não, velho. Na Insight eu já fiz a separação. Não, na Insight eu separei pessoa física e jurídica. Só que eu não fazia distribuição. O que eu fazia? Tudo que eu ia pagando para mim, eu colocava como salário. Aí eu tirava R$3.000. Preciso de mais 1.000. Aí eu tirava mais 1.000. Era para minha conta pessoa física, mas daí eu lidava nisso como se fosse um salário meu, entendeu? Aí quando eu fui virar sócio lá na TK, aí nesse momento eu fui estudar exatamente como fazer da forma correta toda essa distribuição. Até porque eu tinha mais 2 sócios que a gente estava fazendo contrato societário. Aí a gente estabeleceu regras. Então, por exemplo, algumas regras que eu tive que fazer é quando que vai fazer distribuição de lucro. Porque vamos dizer assim, Henrique é meu sócio, você ganha 3.000 por mês, eu ganho 3.000, beleza? Mas daí o Henrique está fazendo outras funções, virou diretor aqui na empresa, está ganhando 5, eu continuo ganhando 3. Só que você tem 50% da empresa, eu tenho 50%. Vai chegar um determinado momento que a empresa vai ter lá 100.000 de lucro.
Fechou o ano com 100 mil de lucro. Cara, o que a gente vai fazer com 100 mil? Ó, 20% a gente vai botar no caixa, 30% vamos reinvestir para próximos, né, para projetos futuros e 50% vamos distribuir. Então eu tenho 50 mil reais de distribuição de lucro para 25 mil para mim, 25 para você que tem 50%. Aí por isso, cara, que é muito importante ter o quê? As cotas, os percentuais. E a maioria das empresas, até quando é casal, por exemplo, os dois são casais, certo? Para você ter tranquilidade, pra você ter uma ideia, ano passado eu consegui aprovar tudo que eu queria. Tudo que eu quis aprovar no meu nome ano passado eu aprovava. Cartão sem limite, carro de mais de 300 mil reais, tudo aprovou no meu nome ano passado. O que eu quero dizer? Por que eu estou falando isso? Porque quando você legaliza a sua fonte de renda, fica mais fácil você conseguir crédito barato para você poder realizar os seus projetos, entendeu? Então, não é só aumentar a fonte de renda, mas é regularizar ela. E a distribuição de lucros não precisa ser uma vez por ano, igual você deu nesse exemplo, né? Não, você pode fazer trimestralmente, você pode fazer semestralmente ou pode fazer uma vez por ano. E tem empresas que fazem todo mês. Eu, hoje, na AFAC, eu faço a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses eu vou lá e faço uma distribuição. Como ano passado eu já fiz trimestralmente. Chegava no final do trimestre, eu fazia uma distribuição de todo o valor que a gente tinha recebido, entendeu? Para fazer mensalmente, a empresa tem que ter um lucro bem tranquilo, né? Não é nem ter lucro, Henrique. Na verdade, é ela ter um controle muito real do fluxo de caixa. Porque eu tenho que saber exatamente se aquele fluxo de caixa não vai... Eu te fazer essa retirada agora não vai ferrar a empresa nos próximos 2 meses. Tem que injetar esse dinheiro de volta. E eu já fiz isso, entendeu? Eu distribuí no momento errado e daí eu falei, cara, pô, a empresa precisou, eu tinha que botar de novo no caixa, entendeu? Aí ficava uma transação ali, lógico, isso não é tributado, né? Porque é uma aplicação do sócio, não tem imposto sobre isso, por isso que é uma forma legalizada de fazer o salário o seu ser maior, sua renda comprovada ser maior, mas isso não necessariamente, até o que a gente vai falar, né? Como aumentar a renda. Primeiro ponto é esse, é aumentar o lucro da empresa. Por quê? Porque distribuição de lucro. Então, eu não vou falar para você, distribua 50% do seu lucro para você como sócio, né? Não é isso que eu estou falando. Dei um exemplo meu e do Henrique aqui. Mas hoje, na tua empresa, o teu Prolabore vai ser fixo. Então, veja hoje, conforme a tua empresa for crescendo, você vai ganhar mais. Só para vocês terem uma ideia, dependendo do segmento de atuação que você tem, por exemplo, se você tem uma empresa que é focada com outdoor, você é muito mais prestador de serviço. O seu salário de diretor nesse modelo de empresa, nesse KINAI, é diferente se você for uma indústria. Você não presta serviços, nem faz layout para o cliente, nem instala. Você só fabrica. Você é uma indústria. Você vai ter um KINAI diferente, então a remuneração desse diretor é diferente. Como é que eu vou saber definir meu Prolabore? Você pode entrar no salário.com.br e pesquisar diretor comercial, diretor, operacional da tua região, da tua cidade. Tem como você saber isso. E é parte da distribuição de lucros, até uma coisa que faz, não precisa escolher um ou outro, você vai conciliar os dois sempre. E tem até uma questão de imposto que gera em torno disso, né? Quando eu tenho um Prolabore, por exemplo, eu tenho um Prolabore de 10 mil, então eu pago imposto INSS sobre os 10 mil reais, certo? Aí na verdade o meu não é 10 mil, cara, eu tenho 6 mil que é meu e mais 4 mil que é da Carla, que é minha sócia. Então é mais ou menos, não é exatamente esse número, mas é separado dessa forma. Então a gente tem na renda nossa junta, né, como a gente é um casal, a gente tem esses 10 mil reais, seria o nosso Prolabore. O restante vem como distribuição de lucro, sempre pelas cotas, né? Mas a distribuição de lucro, quando você faz ela, você fala assim para o governo, eu já paguei os impostos de tudo que eu produzi e eu consegui gerar esse valor. Como eu gerei esse valor, eu estou pegando porque eu sou o dono. É um resultado meu da minha operação. Aí essa renda é uma renda não tributada. Então eu não pago imposto sobre, tipo, INSS sobre a distribuição de lucro. Então, às vezes você pode, por exemplo, colocar assim, cara, eu vou pegar até mensalmente, tá, Henrique? Dá para fazer assim, eu vou pagar 1.600 de Prolabore, mas eu vou tirar todo mês, tipo, 4 mil reais. Então, eu posso mensalmente fazer uma distribuição de 2.400 reais. Isso se você quiser, tipo, pagar menos imposto, entendeu? Sobre o seu Prolabore. Entendendo que o valor que você vai tirar todo mês de Prolabore representa o custo fixo da empresa. Não é porque você está fazendo uma Prolabore menor lá para o contador que o que você tira por mês não tem que estar no custo fixo. Tem que estar lá registradinho mesmo. E a diferença real, Prolabore de distribuição de lucro é salário do dono, é um valor fixo todo mês, distribuição depende realmente do lucro. E você até começou a contar algumas histórias suas, mas cara, como que geralmente você tirava o salário? Assim? Você contou... Cara, vamos separar em 3 momentos, tá, Henrique? O primeiro momento é quando eu não vou nem contar quando eu tinha empresa, quando eu era adolescente, né? Porque lá, na verdade, o que dava de dinheiro eu pegava e quando precisava comprar alguma coisa, era do meu dinheiro também. Mas
vamos falar ali dentro da Invista, quando eu tinha 19 anos. Dentro da Invista, era esse esquema. Eu e meu sócio, o Denis, a gente tinha um salário fixo, que era tipo R$1.500 para cada um. Precisou tirar mais, 1.000 para cada um. Como eu tinha sócio, a gente não tinha as contas misturadas nessa época. Então, vamos aumentar o salário de um, porque precisa aumentar o custo fixo, eu me mudei para outro lugar, vai para 3.000? Vai. Então, 3.000 para cada um. A gente não fazia distribuição de lucro. Então, se eu precisasse de mais dinheiro, eu falava com o meu sócio e a gente tirava o mesmo valor para cada um. Então, essa era a nossa... Ou seja, eu não caí na malha fina, mas eu caí alguns anos depois eu caí, eu vou até contar por quê. O que é malha fina? É quando você é descoberto por estar sonegando imposto. Então, nessa época, eu sonegava imposto sem perceber. Sem nem saber que estava sonegando. Sem nem saber que eu estava sonegando, entendeu? Tipo, eu tirava lá, preciso pagar um exame do meu filho lá. Aí eu tinha que pagar R$1.500 numa cirurgia que ele fez. Eu tirei R$4.500 aquele mês, aí o meu sócio tirou mais R$1.500, R$4.500, entendeu? Só que eu estava pagando imposto sobre um salário mínimo. Entendeu? Aí beleza, foi um pouquinho mais pra frente, isso foi na primeira época. Judá, mudou isso até você vender a Invista? Não, eu vendi a Invista em maio ou junho de 2016. Quando eu vendi os meus 45% da empresa, até lá eu tirava o meu salário desse jeito. E até engraçado, Henrique, que nessa época, velho, já tinha um terceiro sócio que era o Val. E aí o Val era do mesmo jeito. Tipo assim, ó, os três ele tinha 10%, eu tinha 45% e o Denis 45%. E nessa época, velho, era bizarro, porque eu tinha um salário de 3.000, o Denis de 3.000 e o Val de 3.000. Porque o salário era, nós somos sócios, então é o mesmo valor igual para todo mundo. Um trabalhava mais que o outro, a função de um era comissionada variável, o outro não. Um trabalhava menos horas. Ixi, era um virado no sarceiro, tá? Então, já quando eu estava com a Insight, a minha forma de retirar o dinheiro era o quê? Eu tinha um salário fixo, os primeiros 6 meses eu não tinha um salário da Insight, entendeu? Eu fiquei só recebendo o que eu tinha vendido da Invista. Só que eu fui descobrir sobre essa questão de distribuição de lucro. Isso foi em 2017 ou 2018. E aí eu comecei a fazer essa distribuição de lucro. Só que daí eu falava assim, esse mês eu preciso tirar 5.000. Meu Prolabore é 1.800, então eu fazia 3.600 de distribuição de lucro. E daí eu já estava declarando isso, então eu não estava mais sonegando. Aí o que aconteceu? Quando a AFACON cresceu, que não existia a AFACON, né, que era o Judá Donai treinador, dando curso e tal, a gente bateu lá 600 mil de faturamento no primeiro ano só com curso e mentoria. O que eu fiz? Eu peguei e abri uma outra empresa. E nessa outra empresa eu separei a Insight da parte de que virou a JA Treinamentos. Você chegou aqui, era JA? Era JA. Era JA Treinamentos. Então eu abri uma empresa, um CNPJ, para poder separar o meu resultado da distribuição de lucro, entendeu? Das duas empresas. E aí eu aumentei a minha renda. Eu tinha o meu Prolabore na Insight e a distribuição de lucro na Insight. E eu tinha o meu salário na JA Treinamentos e a minha distribuição de lucro lá. Então já começou a ficar regular. Daí dali para frente eu comecei a levar minha vida da forma correta sobre o meu salário. Então agora acho que vamos para a parte que o pessoal mais está ansioso. Que, cara, são as formas de aumentar o salário. Nós listamos 3 formas. Você acha que são simples e práticas? Eu acho que não. Eu Não, particularmente não acredito. Principalmente a primeira, né? Não, acho que a primeira não é simples, não é prática, mas é efetiva. Mas é o que a gente geralmente acaba focando, né? No primeiro momento. Cara, a primeira forma é aumentar o lucro da empresa. A empresa lucra mais, não necessariamente fatura mais, mas tem mais lucro. E aí sim, sobra mais dinheiro para o dono da empresa fazer distribuição de lucro. Vou falar uma parada. Não vai pelo DRE do contador. Por quê? Eu tenho alguns alunos que falaram, olha quanto eu tive de lucro. Daí eu falei, tá, mas isso daqui está em patrimônio investido, está no caixa da empresa, está aplicado em alguma conta? Ele falou, não. Eu falei, então, cara, então o teu lucro não necessariamente foi esse. Por quê? Porque a gente não manda tudo para o contador. Você não manda tudo que você recebeu para o teu contador. E se dependendo do teu regime tributário, tem as partes mais burocráticas, eu nem vou ficar falando aqui, mas se hoje você, por exemplo, for pelo lucro do contador para fazer a tua distribuição de lucro, vai dar ruim. Então, você tem que ir pelo fluxo do teu caixa realmente, do dinheiro que entrou e do dinheiro que saiu naquele período. Então, entrou 100 mil, saiu 80, sobrou 20. 20 mil é lucro. Ou seja, nesses 20 mil, pode ser que no mês seguinte você precise dele para reinvestir, porque mês seguinte você está com um saldo negativo. Se você não fizer uma boa gestão do teu comercial, das vendas, não vai pagar as contas. Mas o que eu posso falar é assim, eu hoje olho para a empresa dar lucro. Eu prefiro, às vezes, ter uma operação mais enxuta, mas que dê mais lucro. Faturamento menor, né? Fatura menos, porém eu tenho mais lucro. E isso, inclusive, foi uma das coisas que eu fiz com a AFA. No ano de 2021, a gente cresceu... 2021? Nós acabamos de terminar 22, né? 22. No ano de 2021, a gente cresceu 317%. Quando foi no ano de 2022, ano passado, eu decidi que a gente ia organizar, enxugar a empresa e tornar ela mais lucrativa, mesmo que a gente fechou 2021 com 39% de lucro.
Tá? Então, em 2022, a gente melhorou essa operação, batemos um faturamento muito parecido, porém, a gente conseguiu melhorar a nossa margem de lucro no negócio, entendeu? Então, isso é um resultado que eu falo para a galera. Tem mais lucro, você vai aumentar teu salário, você vai poder distribuir mais. Vai poder distribuir mais, vai poder fazer mais investimentos na empresa, vai poder comprar aquela máquina. E aumentar teu patrimônio pessoal, né, cara? Esse é um ponto, com certeza. Geralmente, a gente estava comentando aqui, cara, o empresário, ele às vezes nem sabe quanto de lucro ele tem, né? E como é que ele vai distribuir algo que ele não sabe, ou como é que ele vai ter esse controle, se ele vai aumentar isso é um BO. o lucro. E é por isso que você não pode ir só, nem só, é não ir pelo lucro que o contador está falando. Você tem que ir pelo lucro que você está fazendo gestão no teu caixa pessoal ali. Pessoal que eu digo da própria empresa, né? Que existem dois regimes, né? Que é o regime de caixa e o regime de competência. O regime de caixa é quando você está pagando, por exemplo, imposto sobre o que você emitiu de nota. E o regime de caixa é você, por exemplo, pagar imposto sobre o que entrou no teu caixa da empresa, que é o melhor para a empresa, entendeu? Hoje a gente atua em regime de caixa. Por quê? Porque eu não quero ficar pagando imposto sobre algo que às vezes o próprio cliente não vai pagar, entendeu? Então hoje, quando eu falo para você assim, olhar o caixa da empresa, é olhar no final do ano e falar, cara, quanto que sobrou? No final, na última linha aqui, quanto que sobrou na minha conta mesmo? Cara, eu tenho isso daqui de lucro. Beleza, então vamos fazer distribuição de 50%. Você regulariza isso, manda pro contador. Estou fazendo, é um e-mail, velho. Eu estou fazendo uma distribuição de 18 mil reais aqui, sendo 9 mil pro fulano e 9 mil pro ciclano. Pronto, entendeu? Aí eles emitem um documento, o contador assina e tá feita a distribuição, que isso vai ser usado lá na declaração depois. Então, além de saber quanto de lucro a empresa está tendo, tem que ter uma regra até para ter essa retirada, tem que ter uma regra. Se tem sócio. Se você for sozinho, a regra vai ser teu feeling, entendeu? Não vou ficar falando, bota uma regra pra você mesmo. Não, velho, você vai olhar, porra, velho, sobrou 100 mil, quero tirar 80 e vou reinvestir só 20 e não dá nada. Eu sei que não vai ter problema, os 20 vão segurar a barra. E às vezes vai olhar assim, tem gente que é mais conservadora. Aí fala assim, tem 100 mil de lucro. Né, final do ano. Eu quero tirar, ajudar mais 100 mil na minha realidade. Tá bom, 10 mil, velho. Eu só tô dando um exemplo, tá? Tipo assim, tem gente que vai querer reinvestir 80 e tirar 20, mais conservadora. Tem gente que vai o quê? Não, eu vou deixar só 20, vou tirar 80. Tá tudo certo. Só saiba que realmente é um lucro operacional. E uma segunda forma de se aumentar o teu salário, já que já falamos da primeira, que é aumentar o lucro, é entender primeiro quanto que a empresa está dando de lucro, ter essa regra, principalmente se tiver sócios. Cara, a segunda forma é criar mais de uma fonte de renda. Até fora da empresa, às vezes. Né? Cara, vamos falar assim, né? Eu fui criar uma nova fonte de renda em março de 2019. Então, desde 2014, que eu trabalhava tendo minha empresa de comunicação visual, que eu era empresário no contrato social, eu só tinha uma única fonte de renda, que era a minha própria empresa. Quando eu passei um perrengue na minha empresa de comunicação visual, que foi o incêndio em 2018, aí eu fui atrás de uma nova fonte de renda. Entendeu? Isso foi para mim. Tem muita gente não, né? Alguns empresários que tem mais de uma fonte. Eu tenho um aluno meu, que é o Wesley, o nome dele. Ele, por exemplo, está no começo da empresa dele, né? Tá com 1 ano de empresa, e ele estava trabalhando de motoboy à noite, fazendo entrega, tirava uns 2,5 pila por mês, e ele tinha mais o salário dele como prolabore da empresa de comunicação visual. Eu fui acompanhando ele, agora ele compensou e hoje ele tira um valor menor, né? Na verdade, ele largou a parte de motoboy e está vivendo só da comunicação visual dele, que já engrenou, entendeu? Como tem um outro aluno que faz investimento em imóveis para ter uma segunda fonte de renda. Sim, cara, eu tenho um aluno meu que, por exemplo, com o lucro que ele distribui, ele, por exemplo, faz empréstimo, né? Ele empresta para outras pessoas a juros. Cada um faz o que quer, entendeu? Tem um cliente nosso que a gente foi fazer a consultoria na empresa dele, a gente teve que separar. Tá ligado? Separar, porque tava tudo junto e misturado. Tinha lá entrada de compra de material de construção, tinha ferro, daí tinha a entrada que o cara pagou, a entrada da casa que ele comprou, tava comunicação visual e construtora, tudo junto, entendeu? E a gente fez essa separação, porque esse cliente já tava pegando o lucro de uma empresa e criando outra fonte de renda. Mas sim, às vezes você acha que isso é muito complexo, né? Mas criar mais uma fonte de renda, o ideal é o terceiro ponto, inclusive, que a gente listou. É você usar o conhecimento que você tem. Inclusive, foi o que eu fiz, né? Eu fui lá e fui vender o meu conhecimento. Eu fui começar a ajudar outras pessoas e, cara, ganha mais quem ajuda mais. Pode olhar, se hoje o teu modelo de negócio de comunicação visual, você está vendendo para mais clientes, fazendo mais clientes ganharem dinheiro, sua empresa vai ter mais lucro, ela vai crescer mais. Não é diferente quando você pega o seu conhecimento e vai começar a vender conhecimento. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um cliente que ela é da JK Artes Gráficas.
Tá? Foi um cliente que eu fiz consultoria em 2019 e 2020 para eles. E foi muito louco, porque uma das coisas que eu incentivei ele foi começar a fazer conteúdo e criar, na época, reuniões, podcasts com os clientes. Não é um negócio que dá dinheiro para ele, mas tornou a empresa dele mais forte, ficou mais fácil para contratar funcionários, porque as pessoas queriam trabalhar na empresa dele. O Fabrício deu uma guinada ferrada por conta disso. Só que ele também fez o quê? Ele abriu um negócio junto com a esposa, que foi uma loja de roupa. Entendeu? Até hoje, eu fui lá no ano passado e ele me levou, me mostrou a loja de roupa, assim, cresceu tudo, ele me explicou a lógica. Então, ele criou uma outra fonte de renda. E naquele caso, era um modelo que a esposa dele, por exemplo, era a dona, mas que ele trabalhava junto. Ele era investidor da empresa da esposa. Era bem legal isso daí. Entendeu? Tem o caso de outro aluno, que é o Wagner, que além da empresa, ele começou a dar treinamento de letra caixa, por exemplo. Letra caixa não, fachada em ACM 3D, né? Fachada em ACM 3D. É uma nova fonte de renda que ele está usando o conhecimento dele. E é isso, cara. O que a gente quer trazer aqui é que isso é uma das maiores oportunidades que tem hoje no mercado. Aí às vezes você fala assim, pô, Judá, mas eu não gosto de gravar vídeo, eu não quero fazer curso, eu não tenho essa cara de pau que você tem de puxar o celular e sair fazendo vídeo, não sei o que, eu não tenho saco para isso. Não é isso que eu tô te falando, tá? Uma terceira forma de você otimizar e ganhar mais, tipo, ter uma fonte de renda extra hoje, né? Juntando tudo que a gente está falando, né? Você tem a questão de fazer a tua empresa dar lucro, que se você tiver melhor conhecimento de gestão, você faz a empresa dar mais lucro, se você aprender mais sobre os indicadores, sobre os números da empresa. Se você criar uma fonte de renda extra e essa fonte de renda ser através do conhecimento que você já tem com comunicação visual, que é o nosso terceiro ponto, é o que vai explodir. Porque assim, ó, hoje a gente tem alunos nossos que estão, tipo... Quando eu falo aluno, gente, é porque a gente tem um treinamento chamado Formação de Analista de Negócios. A formação de analista de negócios é porque a gente está pegando empresários e empresárias. É um treinamento que, inclusive, a gente está para receber um reconhecimento do MEC por conta dessa formação. É uma formação que dura 5 a 6 meses e você vai ter tipo, toda uma instrução para poder se tornar o analista de negócios da tua própria empresa. Então, você vai, beleza, poder arrumar o seu negócio para dar mais lucro, para você ganhar mais e, ao mesmo tempo... você pode prestar serviço para a AFACOM. Por quê? Porque a gente tem uma demanda gigantesca de empresários que estão com problema de dívida, com problema de vendas, com problema de equipe, com problema de retrabalho, com problema de produção, com problema de maquinário, de planta, querem implantar sistema. Todos os produtos e serviços que a AFACOM, que é essa empresa que eu fundei, essa empresa tem os clientes. Só que a gente não tem o quê? Mão de obra. Já ouviu falar sobre isso? Problema com mão de obra especializada? Então, a gente não tinha mão de obra especializada. O que a gente fez? A gente começou a treinar os empresários de comunicação visual e até funcionários de empresas para poderem nos auxiliar atendendo clientes, criando essa fonte de renda. Com o quê? Você não tem que aprender, tipo, agora do nada eu vou ter que aprender sobre sorveteria porque eu vou abrir uma sorveteria. Não, eu vou comprar e investir em leilão agora e que precisa aprender sobre leilão. Tem que aprender sobre marketing digital, você não tem que aprender. Não é uma parada que você tem que aprender que não dá para aplicar na tua empresa de comunicação visual. Olha que doideira. Você vai estudar para se tornar um analista de negócios sobre a gestão, né, os 3 P's, pessoas, processo e produto, vai se tornar um especialista, um perito no teu modelo de negócio, naquilo que você está vivendo todo o santo dia. E no tempo ocioso, ou seja, quando às vezes você está fazendo outra coisa em casa, assistindo um jogo, alguma coisa, você às vezes pode até trocar. Teve um analista nosso que ele falou, eu vou trabalhar terça, quarta, quinta e sexta, de manhã eu não vou mais trabalhar na minha empresa, eu vou trabalhar para a AFACO. E é um cara que construiu aí 9 mil de renda a mais num mês. Imagina isso, velho. O que você pode fazer? A gente até listou. O que dá para fazer com R$600 a mais por mês? Porque a gente tem analistas hoje de negócios formados pela AFACOM, prestando serviço pra gente, que estão tirando R$600 a mais por mês. Trabalhar 2 horinhas por semana ali? Nem dá isso, velho. É 2 horas a cada 2 semanas. Pra você ter uma ideia. Pra tirar R$600 hoje. 1 hora por semana. 1 hora por semana, na média. Tipo isso. E 1 hora por semana você tá moscando no Instagram hoje. Essa é a realidade. Daí pra mais. E só antes de falar... O cara que mosca no Instagram mais tempo. Antes de falar o que a gente listou, acho que é legal porque, cara, existe um mito, né, de que não, mas é que eu tenho que botar o foco total na minha empresa. E querendo ou não, isso é um mito que te impede de ganhar mais dinheiro no final do mês. Né? Cara, não é trabalhar mais. Porque se você trabalhar mais, você vai estar fazendo mais operacional.
Todas as vezes que eu fui trabalhar mais na Insight, eu estava fazendo mais operacional. Eu estava fechando mais arquivo, eu estava montando mais orçamento, eu estava fazendo algo a mais que eu já poderia estar com outra pessoa fazendo e eu monitorando, eu melhorando o processo dela. Eu hoje, vamos falar aqui, na Afacom, eu poderia estar editando porque eu já editei vídeo. Eu poderia estar postando esse vídeo porque eu já postei vídeo. Eu poderia estar fazendo tudo que tem pessoas fazendo na empresa. Mas o que faz a empresa crescer é gente. Então, o que você precisa fazer? A empresa de comunicação visual, ela vai crescendo e você vai cada vez indo mais pro estratégico. E o que é estratégico? É você saber, é ter conhecimento para no momento da treta, você saber aplicar aquilo que você já aprendeu. Entendeu? Entendi. E a gente listou aqui, cara, o que dá para fazer, por exemplo, que a média do que a gente paga para um analista hoje, com base nas funções que ele faz, com R$600, que você comentou aí, do cara que quer trabalhar 1 hora por semana, ou 2 horas a cada 2 semanas. Uma viagem de cruzeiro, com R$600 você consegue lá no final do ano. Exatamente. Pegar hoje aqui o litoral brasileiro e vai passar 4 dias em alto mar, você, sua esposa, ou você e seu marido, com R$600 a mais por mês. Talvez seja uma meta, pô, eu vou trabalhar aqui 1 hora por semana, focando aqui para esse dinheiro eu botar num cruzeiro, por exemplo. Com R$1.200 a mais por mês, você consegue comprar um celular melhor, bem melhor, né? Com R$1.200 a mais por mês, você compra um baita no celular. Você consegue fazer reformas na casa, consegue começar a pagar um plano de saúde. Ó, se você colocar R$14 mil, que seria R$1.200 a mais por mês, você, né, sendo, tipo assim, um analista de negócios, né, prestando serviço para a Afacom, além de ter se tornado um especialista, um perito na tua própria empresa. Você pode, com R$1.200, com 14 mil, você faz uma reforma. Faz uma área gourmet na tua casa. Uma área de churrasco lá para quem gosta. Com certeza, mano. Ou você pode fazer uma cirurgia plástica, né? Eu, por exemplo, com 12 mil, paguei uma cirurgia plástica para minha esposa. Aí com 4 mil Dei de presente de Natal. Mas era aqueles que é tipo Natal, aniversário, no Novo? Não, foi de Natal mesmo. Tive que ficar dando os outros presentes depois mesmo. Aí com 4 mil a mais que alguns dos nossos analistas recebem, você, cara, consegue trocar de carro. Consegue ver um carro bem legal, ainda mais que os carros estão caros hoje em dia. É, porque hoje com 4 pila a mais, cara, você consegue juntar ali 4 meses para inteirar com o carro que você tem, daí você melhora a entrada, né? Você vai dar ali, tipo, bem dizer aí, 4 meses dá R$16 mil, junta com o carro que você tem, e você consegue assumir uma parcela maior depois, com 4 mil a mais por mês. Você pode, tipo, sair de um carro de 50 mil que você tem hoje e ir para um carro de 100 mil tranquilamente. Você consegue, se você não quiser trocar de carro, pegar esses 4 mil a mais, né? Não estamos falando de 4 mil de salário. Estamos falando de 4 mil a mais. É, você ter o teu Prolabore lá na empresa, por exemplo, de, sei lá, R$5 mil é teu Prolabore. Tem tua distribuição de lucro. Tem tua distribuição de lucro, porque é uma forma de você ganhar mais. É tipo lá, tua empresa, você podendo... Se você faz hoje, vou dar um exemplo em número mesmo, tá? Se eu tenho um Prolabore de 5 mil, eu tenho uma empresa aí que fatura uns 60 mil por mês. Essa empresa tende a ter 10% de lucro ao mês, numa média, vamos falar 10 a 15%. Isso vai dar em torno de 8 mil por mês, vezes 12, dá uns 100 mil de lucro no final do ano. Vamos dizer que você distribui 50 mil desse valor, certo? Que é 50% ali do lucro. Se você pegar 50 mil e dividir em 12 meses, tu já vai ter uma renda a mais por mês aí de 4 mil reais. Então você tem um salário final, o teu salário de dono da empresa vai ser na média de 8 mil reais. Só que se você tem mais 4 de salário, porque você virou analista de negócio, está trabalhando junto com a gente, Pix de 4 mil caindo todo mês na tua conta, né? Todo dia 30 a gente paga os nossos analistas. O que você vai estar fazendo? Com esses 4 mil, velho, você pode fazer uma viagem internacional. Com 50 mil no ano, você faz uma viagem internacional. E uma baita viagem. Leva a criançada pra A não ser que você tenha uma família igual a minha, né? Que tem 3 filhos, daí tem que... né? Aí com 50 mil você não faz uma viagem muito top. Ah, mas dá pra ir na Disney já, passear. Dá. Com 50 mil dá pra ir. Dá pra ir. Exatamente. E agora, se você chegar no ápice de prestação de serviço aqui pra Afacom e tirasse lá... Que tem analistas que ganham esse valor. Ganham não, né? Porque quem ganha dinheiro é mendigo e criança. Eles fazem por merecer cada real, né? Claro, aqui vai um pouquinho mais de 1 hora por semana. Lógico. Só que, cara, você consegue chegar aí numa renda de 9 até quase 10 mil reais a mais, não de salário, a mais por mês. 9 mil reais a mais por mês dá pra fazer um... Aí a gente listou aqui, cara, você consegue comprar bens, você consegue trocar de carro se você quiser andar com carro luxuoso. Cara, com 9 mil por mês você troca de celular, você faz uma viagem... E ainda troca de carro. Ainda troca de carro. Ou você pode pagar a parcela um financiamento de uma casa. Você pode botar 3 mil reais por mês no financiamento de uma casa, você vai comprar uma casa aí de $500 mil. Você pode aumentar. Construir o patrimônio. Vai aumentar teu patrimônio. Com certeza. Com 9 mil você consegue criar uma renda passiva, você consegue criar outras fontes de renda muito mais fácil, que é aquela máxima que eu tenho certeza que você já ouviu, que é o tal do dinheiro faz dinheiro. Eu saí de um patrimônio de 180 mil para 1 milhão e pouco, cara. Hoje eu tô com um patrimônio aí de pouco mais de 1 milhão. Entendeu? Casa, carro.
juntando os bens. E hoje, inclusive, esse ano, eu estou investindo no meu patrimônio próprio. E só esse investimento aí, tipo, eu vou colocar em torno de 60 mil reais e eu vou aumentar em 160, 180 mil reais o patrimônio, fazendo esse investimento esse ano, por exemplo. Você consegue... Porque eu estou investindo na minha casa, que é meu patrimônio, que melhora a minha qualidade de vida também, entendeu? E se você quisesse, você podia estar comprando uma outra casa... Poderia. 60 mil não... Com 60 mil eu dou uma entrada, pago uma parcela lá no programa. Não é mais Minha Casa Minha Vida, né? É Casa Verde, né? Casa Verde e Amarela, acho que é. É, Casa Verde e Amarela. Que daí eu poderia estar fazendo, por exemplo, esse processo de investir lá, que é uma taxa de juros também. Tem até o próprio governo dá uma parte da grana lá. Mas enfim, cara, com 9 mil reais a mais por mês, o que você faria, Henrique? Você quita grande dívida, você compra casa... Fala pra mim, o que você eu faria com 9 mil você a é mais. dono, você é dono de uma empresa. Cara, com 9 mil a mais eu compraria uma casa ou um apartamento. Financiado ou à vista? Não, tem que ser financiado, né? Financiadinho. Não ia juntar pra poder investir de uma vez. E aí eu ia atrás de um carro, cara. É? Um carro legal. Que carro você compraria? Cara, uma Mercedes-Benz C180 Coupé 2017 ou 2018. Quanto custa um carro desse? 160. 160 mil. Você ia pagar uma parcela de uns 2,5 por mês? Não, dava com 9 mil a mais, dava pra pagar uns 4 de parcela, né? Que ia sobrar mais 5 ainda, fora o meu salário ainda. Fora. Aí, é doideira. Cara, eu sei que parece bom demais pra ser verdade, mas isso é realidade hoje em pessoas que estão se formando como analistas de negócios. E não só isso, tá, Henrique? Porque tem analista... comuns. São empresários. Assim como eu e você. É, exatamente. Tipo assim, ó, imagina o seguinte. Tem empresários que eles fizeram a formação de analista, estão prestando serviço para a AFACO, mas eles fizeram a empresa ter mais lucro. Então, quando eles foram aplicar aquilo que eles aprenderam na própria empresa durante a formação, cara, ele fez a empresa ter mais lucro. Aí isso fez ele ganhar mais também por outro lado, não só prestando serviço para a AFACO. E vamos, assim, a gente é muito jogo aberto, né? Tem empresários que fizeram a formação de analista e não trabalham com a gente. Não quiseram prestar serviço não quiseram. Porque eles aumentaram o lucro da própria empresa e estavam tirando a renda extra na distribuição de lucro. Na distribuição de lucro, e exatamente. Eles já estava show de bola, já estava tudo pago, tudo certo. A gente não pode falar o nome dessas pessoas, mas teve pelo menos umas 10 pessoas que a gente sabe que fizeram isso, que foram aplicar na própria empresa. Teve funcionário que fez a formação de analista, se tornou analista de negócios, certificado pela AFACO. Essa analista, por exemplo, ela foi promovida na empresa e recebeu uma proposta para futuramente ser sócia do negócio. E, mas o que faz um analista de negócios? O que faz um analista de negócios você vai descobrir no próximo episódio. Podcast da AFACast. Número 37. Exatamente. Daí a gente vai falar, cara, o que faz um analista de negócios para você poder chegar até 9 mil a mais de renda. E se a pessoa quiser descobrir agora como se tornar um analista de negócio? A gente só tem hoje 2 turmas por ano, né? 2 turmas por ano, então você tem que... Agora é o jabá, tá? Segura aí que é o jabá. Você quer saber o que é esse tal de analista de negócio? A gente falou 3 formas. Aumentar o lucro da tua empresa, meio. Tá na tua mão, literalmente tá na tua mão com o conhecimento que tu tem e que tu pode adquirir. Tu pode, meu Deus, tu tá estouro, nego. Catarina total, né? Criar uma nova fonte de renda, que pode ser de qualquer forma, mas no meu ponto de vista, você criar uma nova fonte de renda, aplicando, sabendo como melhorar o lucro e usando o conhecimento que você já tem de comunicação visual, para mim é o melhor cenário. É que você dobra a tua fonte de renda, né? Você vai crescer com a distribuição de lucro, você vai crescer com a prestação de serviço se você quiser. É isso aí, velho. Então aplica isso daí, acelera na parada e se você acha que... Tem um link aqui embaixo, só que, cara, você vai ter que ter sorte. A sorte de estar assistindo enquanto... As inscrições da turma estão abertas, Exatamente. Porque só abre 2 vezes por ano. Então a gente vai abrir março, agora dia 23 de janeiro e vai encerrar as inscrições ali por fevereiro, porque já começa a turma. Ou então você vai poder entrar só na turma de... agosto ou setembro, ou por aí. Não temos certeza da data ainda, tá? Mas porque a gente está nessa corrida com a homologação do MEC também, que isso influencia na data da turma, tá? Então, mas nesse exato momento, clica aqui embaixo, vai lá, preenche, porque às vezes você consegue ainda uma vaga e entrar. E outra, na formação de analista não pode entrar qualquer pessoa, tem um processo seletivo. Na última turma a gente teve 300 e quantas pessoas? 350, exatos. 350 pessoas e é para 42 vagas? Dá uma média de 9 pessoas por vaga, disputando na última turma. Então, boa sorte, é nóis. E eu espero com certeza ver você do meu lado aqui dentro da AFACO, cara, porque o negócio tá crescendo e a gente precisa de você. Então, cara, pega esse vídeo, compartilha, se você é o marido, compartilha com a sua esposa, que é sua sócia, ou se você é a esposa, compartilha com seu marido, que é seu sócio. Tem a Andréia, pô. A Andréia, por exemplo, ela e o marido trabalham na mesma empresa, a Andréia da Querelo. Sim. O marido dela não fez a formação de analista, mas ele queria que ela investisse para ser a cabeça, porque ele falou, ele é aluno nosso há tempo. Ele quer botar a mão na massa, fabricar mesmo
e ele falou, cara, minha mulher é a pessoa ideal para essa parada porque ela é inteligentíssima e realmente ela tá moendo. Tirou 9,8. 9,8 no primeiro bimestre e no segundo bimestre agora vai nessa faixa também. Bicho é crânio mesmo. E ela tá estudando para se formar analista e às vezes nem é para trabalhar pra gente. Às vezes, tipo, ela quer realmente, não é nem trabalhar pra gente, é trabalhar com a gente, tá? Porque eu também sou um analista de negócio. Então você pode simplesmente, às vezes, investir numa pessoa que trabalha contigo ou na sua sócia ou no seu sócio. É doideira isso, cara. Então compartilhe, se você quer fazer uma viagem internacional, se você quer conhecer a Disney, se você quer também comprar aumente seu salário. Se você quer comprar uma Mercedes-Benz C180 Coupé 2017 ou 2018, assim como eu, então você compartilha para, cara, convencer a pessoa mesmo, falar, vamos fechar esse projeto, faz junto ou faz individual, desde que o casal, né? Casal, sócios, enfim. Muito obrigado. A gente se vê no próximo podcast sobre o que faz um analista. E o link aqui na descrição. De negócio. E faz a tua inscrição e eu te vejo dentro da formação também. Valeu. Até.